Oi gente, bem-vindo de volta em mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje estou aqui no chão do meu quarto para termos uma conversa de amigos sobre o meu início, do emagrecimento. Eu já tenho bastante vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas hoje eu vou tentar trazer coisas diferentes que eu não falei, nos outros vídeos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos que tem aqui sobre emagrecimento. Também tem vídeos para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer secar a barriga, tá? Tem as minhas dietas, então se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Primeira coisa que eu acho que a maioria sabe, eu comecei sozinha, porque na época eu não tinha condições de pagar um nutricionista. Eu lembro que eu era estagiária, estava fazendo faculdade e não dava pra mim pagar um nutricionista, por isso que eu não comecei sozinha. Mas eu recomendo muito você aí, se tiver condições, vá atrás sim de um bom profissional, porque vai te ajudar muito. Então no início eu não fui porque não tinha condições. Então eu comecei sozinha, E eu precisava mudar, por isso que eu comecei. Antes de tudo, gente, eu decidi que precisava mudar. Isso é muito importante. Não é só você querer emagrecer. Você precisa decidir que aquilo que você quer, decidir que é isso que você quer, decidir que é isso que você precisa. Eu sei que parece que é a mesma coisa, mas eu já falei em outro vídeo aqui no canal, decidir e querer não é a mesma coisa, sabe? Porque muitas vezes você quer muitas coisas na vida, A gente quer muitas coisas, mas nem tudo que a gente quer a gente vai atrás. Vamos falar a verdade. Por exemplo, você quer muito fazer uma faculdade. Muitas vezes esse querer fica no ar. Eu tenho vontade de fazer uma faculdade de tal coisa. Eu quero fazer uma faculdade de tal coisa. Muitas vezes isso fica pro ar. Diferente de quando você decide fazer a faculdade. Eu decidi que vou fazer faculdade. Então, o que você vai fazer? Você vai até a faculdade para se matricular, ou você começa a se organizar, financeiramente para poder fazer a faculdade. Enfim, é diferente o querer e o decidir. E para você emagrecer, você precisa decidir, não só querer. Uma outra coisa que faz muita diferença é você se conhecer. Você conhecer as suas dificuldades, você conhecer as suas facilidades, isso faz muita diferença. Por exemplo, no começo, eu tinha compulsão alimentar, então eu tinha que estar ciente, que eu tinha compulsão alimentar e que eu descontava na comida quando batia aquela ansiedade. Então o que eu fiz? Eu tentei, descobrir o gatilho, o porquê daquela minha compulsão alimentar. Porque que acontece? Existem dois tipos de compulsão alimentar. Aquelas que você acaba tendo compulsão alimentar por causa de uma dieta restrita, tá? Ou por problemas emocionais, Pela causa emocional. E a minha compulsão alimentar era emocional, não era por causa de dieta, porque eu nem fazia dieta, Então o meu problema era emocional mesmo. Ansiedade, eu descontava na comida. Então, por exemplo, sei lá, quando eu tava triste com alguma coisa, eu descontava na comida. Quando eu estava muito como eu tava na época da faculdade, a gente fica, com aquela ansiedade, aquela preocupação, porque eu tava na época do TCC, eu tava no meu último ano. Então a gente fica aquela preocupação, já penso, eu fiz o TCC sozinha. Então a gente fica naquela coisa toda, aquele medo, e aí eu acabava descontando na comida. Então eu precisei identificar isso, sabe? Isso é muito importante, porque se você, por exemplo, a minha compulsão, como ela ocorria? Por exemplo, eu não conseguia comer uma bolacha, só uma bolacha, entendeu? Eu tinha que comer o pacote inteiro. Então, pra mim, essa história de comer um pedacinho de chocolate todos os dias nunca deu certo. Porque eu não me contentava, um pedacinho não sustentava, eu tinha que comer a barra inteira. Então pra mim nunca deu certo essa história de comer um pedacinho todos os dias.
Algumas pessoas conseguem comer um pedacinho todos os dias e dá super certo e a pessoa consegue manter a alimentação, só que pra mim não, pra mim era um gatilho. Se eu comer uma bolacha, 2 bolachas, eu vou querer continuar comendo e comendo e comendo, sabe? Então pra mim nunca deu certo essa história de comer um pedacinho todos os dias. Tanto que eu preferi, foi eu que optei, né? Eu preferi cortar, tirar o açúcar, porque o açúcar ele é vicioso, né? E você entra num ciclo vicioso. Quanto mais você come açúcar, mais você sente vontade. Eu pesquisei muito, gente, antes de começar a minha reeducação alimentar, eu pesquisei muito sobre os alimentos, eu pesquisei muito sobre compulsão alimentar, sobre ansiedade, eu li muito sobre isso, né? Então, eu preferi tirar o açúcar durante a semana e colocar outras coisas saudáveis no lugar para poder saciar, né? Para poder passar essa minha vontade de doce que eu sentia todos os dias, porque eu comia doce todos os dias. Então, quando você come doce todos os dias, que nem eu falei, o seu corpo ele vai pedindo cada dia, cada vez mais ele pede. Cada vez mais ele pede. Se você come doce hoje, amanhã ele vai pedir de novo, aí você vai dar. Aí no outro dia vai pedir de novo, você vai dar. E aí vira, né, aquele ciclo vicioso. Então, por isso que eu tirei o açúcar e coloquei algumas coisas no lugar para poder passar essa minha vontade de doce. Então, por exemplo, isso aqui eu já falei várias vezes para vocês. Eu comia todos os dias gelatina sem açúcar. Então, eu fazia domingo para a semana inteira. A gelatina colocava em potinhos e comia todos os dias depois do almoço. Porque era um horário que eu sentia vontade de comer doce, era depois do almoço. Que geralmente eu comia, né, mesmo chocolate, algum docinho assim. Como fosse uma sobremesa, né? Eu comia praticamente todos os dias, quando tinha. Então eu comecei a colocar gelatina sem açúcar. E isso me ajudou muito, tá? Porque a gelatina sem açúcar, ela não é como um chocolate, né? Mas ela ajudava. Outra coisa também era a manga. Eu comia uma manga inteira mesmo. E a manga passava a minha vontade de doce, era incrível. Porque a manga é a fruta que eu mais gosto. E ela é super docinha. Então, às vezes eu comia no lanche, às vezes eu comia depois do almoço. Às vezes eu comia no lanche da manhã. Então, depende muito, né? Não tinha uma regra. Mas era uma coisa também que passava a minha vontade de comer doce. Então eu fui descobrindo isso aos poucos, né? E aí no final de semana eu me permitia comer. Só que aí eu já tinha limite, era engraçado, porque durante a semana Porque, por exemplo, uma pessoa que come muito mal e ela muda totalmente, né? Ela começa a comer coisas mais saudáveis. É engraçado como com o tempo o nosso paladar vai mudando. E aí, chegava no final de semana, eu não sentia aquela vontade absurda, até porque eu não fiz uma alimentação restrita nem nada, né? Eu só substituí o que eu comia por opções mais saudáveis. Então, por exemplo, no café da manhã, eu comia pão normal, com leite, com Nescau, queijo, manteiga, blá blá blá. E aí eu só troquei o pão por pão integral. Então eu comprava o 100% integral, isso é importante, porque tem alguns aí nos mercados que não é 100% integral, então é melhor você comer um pão normal, tá? Então tem que sempre dar uma olhadinha nos ingredientes. Eu comprava 100% integral, ou eu mesmo fazia o meu pão, que era aveia, ovos e algum queijo. E aí eu colocava queijo cottage. Então eu fui substituindo assim. Então, e pra mim foi super tranquilo, né? Fui substituindo por coisas que eu gostava. Algumas coisas como legumes, salada, eu não comia muito, mas eu fui aprendendo a gostar. Mas aprendendo assim, da maneira como era preparado. No começo eu não gostava muito, não comia muito. Eu preferia, por exemplo, as folhas no suco verde, que eu tomo até hoje, espinafre com abacaxi e abacate, eu sempre gostei. E é a única maneira que eu consigo consumir o espinafre, por exemplo. Então antes eu preferia também tomar no suco verde. Então às vezes eu tomava o suco verde e nem comia salada assim no almoço. Mas isso tudo eu fui me adaptando aos poucos, né?
Mas essa questão, voltando na questão da compulsão alimentar, foi isso, né? Tem que descobrir o gatilho, o porquê, o que te deixa assim. Então, a ansiedade, ela batia e eu ia lá e descontava na comida. E aí eu comecei ao quê? Eu comecei a, vamos dizer assim, a trabalhar a minha cabeça, a trabalhar a minha mente, porque tudo começa daí. Tudo começa da nossa cabeça. Quando batia aquela ansiedade, eu ia lá e tomava um copão de água. Isso deu muito certo pra mim na minha vida. Isso me fez também beber mais água, porque eu não bebia. Eu tinha muito problema de infecção urinária. Então, porque eu bebia o quê? Um copo por dia de água. E aí eu comecei aos poucos aumentando, né? E quando batia ansiedade, eu ia lá e bebia um copão de água. E isso ajudava muito. Porque muitas vezes a gente confunde fome com sede. Quando o seu corpo está desidratado, você vai ter uma sensação de que você está com fome, mas você não está com fome. Você está desidratado. E por isso que você tem essa sensação. Por isso que a água é essencial, gente. E eu fui começando aos pouquinhos, né? 2 litros. Hoje em dia eu consigo beber de 3 a 4 litros, mas no início não, porque no início realmente é muito difícil. E uma outra coisa também que era um gatilho pra mim, que eu acabava tendo essa compulsão alimentar, o beliscar. Eu fazia poucas refeições durante o dia. Eu tomava café da manhã, muitas vezes meu café da manhã, eu trabalhava num lugar que a coxinha era R$1. Eu ia com R$5, comprava 2 coxinhas e 3 bolinhos de queijo. E esse era o meu café da manhã. E aí, isso era um problema, por quê? Eu tomava café da manhã, depois eu almoçava e depois eu tomava nem jantava, eu tomava tipo um café, um lanche da tarde para poder ir pra faculdade. Não era tão da tarde assim, era, sei lá, acho que era umas 6 horas assim, 5h30, 6 horas da tarde, né? Pra poder ir pra faculdade às 7. Eu fazia 3 refeições. E o que acontecia? Por exemplo, eu tomava café da manhã umas 8 da manhã, 8h30, almoçava meio-dia, meio-dia e pouco e tomava esse lanche 5h30, 6 horas. Só que o que acontece? Eu ficava beliscando, sabe? Eu beliscava entre o café da manhã e o almoço, eu beliscava. Entre o almoço e esse lanche que eu fazia, eu beliscava. Então eu vivia beliscando. Chegava da faculdade 11 horas, 10h30 e queria comer 1, 2, 3 pedaços de bolo, comia pão, enfim, eu não jantava, né? Era muito difícil eu jantar. E esse beliscar é um problema por quê? Porque no momento que o seu corpo está queimando gordura ou está trabalhando, é o momento também entre as refeições. Então esse beliscar, ele é muito ruim. Então eu comecei a fazer mais refeições por dia. Isso me ajudou muito na questão da compulsão alimentar e da ansiedade. Por mais que falam que comer de 3 em 3 horas é um mito, foi uma das coisas que mais me ajudaram, sabe, no meu emagrecimento. Porque eu tomava café da manhã, eu fazia um lanche da manhã que eu levava pro trabalho, que aí eu levava já salada de frutas, era maçã. Eu tenho aqui no canal essa dieta que eu fiz no início. E aí depois eu almoçava. Então eu não tinha tanto tempo, eu não ficava tanto tempo sem comer, então não me dava aquela fome absurda. Porque às vezes você fica muito tempo sem comer, quando você vai comer, você quer comer o mundo, né? Você quer comer um pratão gigante, porque você tá morrendo de fome, você tá horas sem comer. Então isso era muito ruim. E aí depois do almoço fazia o lanche, né? Depois jantava, que aí eu levava pra faculdade, e aí quando eu chegava da faculdade fazia a última refeição, que era a ceia. Então, isso fez uma diferença muito grande, gente, muito grande com o meu corpo, na questão de compulsão alimentar, ansiedade, tudo, gente. E no primeiro mês eu perdi 10 quilos. Em um mês eu perdi 10 quilos. E aí os outros 3 meses e meio, os outros 2 meses e meio, eu perdi os 7 quilos, né? Eu acho que no segundo mês eu perdi 4 e no outro mês foi os 3. Mas o primeiro mês foi o mês que isso deu uma
uma motivação muito grande em mim, né? Porque em um mês eu perdi 10 quilos, já tava super diferente, né? E aí todo mundo falou, nossa, tipo assim, é outra pessoa, né? Quem é você? E isso me deu, tipo, um super gás, uma super motivação. Porque como eu falei pra vocês, quando você come muito mal e você começa a comer bem, o seu corpo responde, né? Comer bem, se exercitar, beber bastante água, né? Tudo isso é muito importante. Uma outra coisa é o HIIT que eu fazia. Assim, eu pesquisei sobre os aeróbicos, porque nessa época eu não tinha muito tempo. Então eu fazia o HIIT 3 vezes na semana e 3 vezes na semana, pelo menos, eu tentava ir pra academia. Eu tentava ir umas 4, mas não era toda semana que eu conseguia. Então as três vezes na semana eu fazia o HIIT em casa e os outros 3 ou 4 vezes na semana eu tentava fazer musculação. Nem sempre eu conseguia, como eu falei pra vocês, eu tava na época do TCC. Então eu tinha que me encontrar com a professora 30 minutos antes de ir pra aula. Então eu tinha que estar na faculdade 6h30. Então às vezes eu não conseguia mesmo, porque eu saía do trabalho 4 horas. Só que às vezes eu tinha trabalho para fazer na rua. Como eu fiz jornalismo, então às vezes eu tinha que fazer trabalhos na rua, entrevistar pessoas. E era o único horário que eu tinha, era esse horário que eu saía do trabalho às 4 horas até as 6h30, né? A me encontrar com a professora. Então nem sempre nesse tempo eu tinha para ir para academia. Mas o HIIT era sagrado. O HIIT eu fazia em casa 3 vezes na semana. Então eu pesquisei sobre, como eu não tinha nenhum problema de coluna, nenhum problema de joelho, conversei com o professor da academia sobre o HIIT e aí ele me explicou um pouco e eu comecei a fazer em casa mesmo, no YouTube. Comecei o HIIT para iniciantes, no YouTube mesmo, gente, que tem várias pessoas, vários profissionais ensinando. E aí eu comecei a fazer em casa mesmo e aos poucos fui ganhando condicionamento e melhorando. Então acredito que sim, que o HIIT acelerou muito o meu processo de emagrecimento. E a musculação, né, que eu fazia, eu tentava aí, 3 vezes na semana, eu meio que treinava o corpo todo, meio que separado, mas meio que o corpo inteiro. Eu não me lembro exatamente como que era a minha divisão na época, mas eu pegava peso também. Eu acho que isso também ajuda muito a evitar a flacidez. Eu não tive flacidez, não tive excesso de pele, então isso me ajudou demais também a musculação. Não é só fazer aeróbicos e se alimentar bem. A musculação, pegar peso, ajuda muito. Uma outra coisa que eu não posso esquecer também é eu fiz exame de sangue antes de começar. Isso é muito importante, tá? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Muita gente começa o processo de emagrecimento e não sabe se tem algum problema hormonal, né? Se tem falta de alguma vitamina ou excesso de alguma vitamina. Tudo isso prejudica, gente. Tudo isso prejudica. Eu tenho hipotireoidismo, acho que a maioria aqui sabe, né? Só que eu descobri quando eu tinha 14 anos. Então, quando eu comecei o processo de emagrecimento, eu já fazia tratamento, né? Eu já tomava remédio, tudo. Então, eu sempre fiz exames, assim, de 6 em 6 meses, tal. Até porque antes eu tinha muita anemia. Hoje, gente, acho que faz o quê? Desde quando eu comecei, são 5 anos e pouco que eu não tenho anemia. Mas eu sempre tive muita anemia. Então, por isso que eu sempre tive esse hábito de fazer exames, né? Eu também vivia doente, então eu sempre fazia exames. Então, antes de começar o processo de emagrecimento, eu fiz exame de sangue para saber se estava tudo certo em questão hormonal. Porque se você tiver algum problema hormonal, não importa a dieta que você fizer, não importa o exercício, você pode fazer a melhor dieta do mundo, você pode tomar os melhores suplementos, não importa, não vai adiantar se você tiver algum problema hormonal. A questão assim dos hormônios no nosso corpo faz muita diferença. Então, às vezes a pessoa não consegue emagrecer porque tem algo. Foi a primeira coisa que eu fiz e eu sempre falo para todo mundo: faça um check, aquilo que você precisa. Você não tem que tomar um suplemento porque a fulana toma, mas você tem que tomar um suplemento porque você está precisando naquele momento, entende? Então isso é muito importante. E eu acho assim, gente, que esses 3 meses que eu fiz sozinha foi muito importante, assim, pra tudo. Porque eu aprendi muita coisa nesses 3 meses e meio. Eu aprendi
eu descobri que eu tenho força, eu descobri que eu tenho dedicação, que eu sou uma pessoa determinada. E claro que isso é tudo com o tempo, né? Então acho que foi muito importante esses 3 meses e meio pra mim, esse começo, essa reeducação alimentar, né? Hoje em dia muita coisa que eu comia antes eu não como mais, porque com o tempo você vai descobrindo o que te faz bem, o que te faz mal, o que dá certo, o que não dá certo, tudo isso é com o tempo. Mas a reeducação alimentar dos meus 3 meses e meio acho que foi muito importante. Depois disso eu procurei sim um nutricionista. Eu lembro que eu fui a minha primeira nutricionista. Eu cheguei lá, eu tava aparentemente magra, assim. Olhando assim, parecia que eu estava magra, mas o meu percentual estava alto, né? Porque, como eu falei pra vocês, foi uma reeducação alimentar, eu fiz tudo sozinha. Claro que se eu tivesse ajuda de um profissional na época, no começo, muita coisa, eu poderia ter perdido menos massa muscular, porque eu perdi bastante gordura, mas também perdi bastante massa muscular, né? Porque, como eu falei pra vocês, na época eu não fiz cálculo de calorias e nem de macros, eu só fui substituindo o que eu comia por refeições, por opções mais saudáveis, né? Comendo de 3 horas, fazia 6 refeições, coisas saudáveis. Mas eu não fiz cálculo, né, de macros, de calorias, nem nada. Que eu acho que isso é muito importante. Você que está começando agora, muito importante você fazer cálculos de macros e de calorias para você poder comer a quantidade de proteína corretamente, para você não perder massa muscular. Então, tudo isso, gente. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijo, até o próximo vídeo.